Bom, vamos lá. O que nós vamos ver aqui hoje o assunto vai ser associação de resistores. Beleza? Então eu vou dividir esse assunto aqui em 3 vídeos. Esse aqui vai ser a parte 1. Porque nós temos 3 tipos de associação de resistores. Eu tenho um tipo chamado de série, o segundo tipo chamado de paralela, associação paralela, e um terceiro chamado de mista, que na verdade nada mais é do que uma mistura de série com paralelo, tá? Então vamos ver primeiro associação série, tá? O símbolo resistor pode ser esse zigue-zaguezinho aqui, ou pode ser um retângulozinho. Normalmente a gente chama de resistor R, eu coloco um número para identificar qual o número do resistor, e coloco um valor aqui, por exemplo, 100 ohms. Esse ômega aqui é a unidade de medida, né? Ohms, tá? Letra grega ômega. É a unidade de resistência elétrica. Então, quando eu tenho dois resistores, tem aqui um resistor e aqui eu tenho um segundo resistor. É um R1, um R2. Esse aqui tem o valor de 100 ohms, esse aqui tem o valor de 100 ohms. Tá. Cada um, separadamente, tem o valor de 100 ohms. Mas quanto que seria o valor de resistência desses dois carinhas juntos? Bom, dá para eu substituir esses dois resistores por um único resistor, por um único componente, chamado de R equivalente, ou seja, resistência equivalente à associação série desses dois. Quando tem associação em série, eu posso somar os valores, ou seja, a resistência equivalente em série é a soma dos resistores que estão em série. Nesse caso, o R1 vale 100 e R2 também vale 100, logo o R equivalente vale 200 ohms. Aqui, ó, 200 ohms. E o que caracteriza a série? Bom, se eu começar a colocar uma corrente entrando por esse ponto, uma corrente I qualquer, ela vai passar por R1 e ela tem que passar por R2 para chegar no outro lado. Então, se eu chamo isso aqui de lado A e aqui de ponto B, ó, ponto A e ponto B, a corrente que tramita entre A e B tem que passar obrigatoriamente por R1 e por R2. E isso daqui caracteriza a série. Então, na série, você vai ter a mesma corrente nos resistores. Isso aqui é uma característica da série. E se a gente lembrar lá da lei de Ohm, o que a lei de Ohm diz pra gente? A tensão vai ser igual a R vezes I. Bom, a tensão, nesse caso aqui, a tensão entre os pontos vai ter uma queda de tensão. Ou seja, na série a corrente é a mesma, mas eu tenho uma queda de tensão para cada resistor. A tensão se divide. Então essa é a questão da série. A corrente é a mesma. A tensão se divide. Vou pegar mais alguns exemplos. Se eu tenho, por exemplo, 3 resistores em série. R1, R2 e R3. Como é que eu sei que eles estão em série? Que se eu quiser passar uma corrente aqui, ó, eu tenho que passar por R1, por R2 e por R3 nessa ordem até chegar no final. R1 vale 10 kΩ, ou seja, 10.000 ohms. R2 vale 250 ohms. E R3 vale 50 ohms. Como é que eu faço para achar uma resistência equivalente? Eu quero achar uma única resistência
equivalente. Eu quero achar um R equivalente. Quanto que vale? R equivalente vai ser a soma de R1 com R2 com R3. R1 vale 10.000. Esse K aqui é 1.000. R2 vale 250 e R3 vale 50. Então isso aqui dá 10.300 ohms. Ou eu posso escrever dessa forma aqui também, ó. R equivalente é igual a 10,3 kΩ. Prontinho. Isso daqui vai fazer para a gente que o R equivalente é 10,3 kΩ. Fechado? Isso daqui é a associação em série. Tá, e se eu quiser saber, entre esses pontos aqui, entre A e B, eu vou aplicar uma diferença de potencial, vou aplicar uma tensão de 20 volts, ok? Então vai ter uma tensão aplicada aqui de 20 volts. E eu quero saber qual que é a corrente que vai circular por esses carinhas aqui. Bom, se eu lembrar da lei de Ohm, que é um triângulo, né? Aquele triângulo de Ohm, se eu quero achar a corrente, eu tampo ela. Então, a corrente vai ser a tensão dividido pela resistência. A corrente vai ser, qual que é a tensão? 20 volts. Qual que é a resistência? 10.300 ohms. Lembra, K é 1.000, né? Quilo é 1.000. Beleza, se eu pego 20 divido por 10.300, eu vou chegar num número bem pequeno. Eu vou chegar aqui I vai ser igual a 0,019,417 ampere. Número muito pequenininho. Eu vou arredondar esse número, eu vou escrever dessa forma aqui. Eu vou multiplicar ele por 1.000 e vou andar essa vírgula. Então, eu vou colocar aqui ele igual a 1,942, arredondar aqui, né? Miliampere. Porque da mesma forma que o quilo vale vezes 1.000, o mili vale dividido por 1.000. Ou o quilo vale 10 elevado à terceira e o mili vale 10 elevado a menos 3. E se eu quiser saber a tensão que fica em cima de R1, o VR1, como que eu calculo isso? É possível? Claro. Para eu calcular o VR1, eu preciso saber a resistência R1 vezes a corrente que passa por ele. A corrente que passa por ele é a corrente que passa por todo mundo, que eu acabei de calcular, que é a corrente I. Então, VR1 é 10, o K eu posso escrever assim, ó. E a corrente é 1,942, e o mili eu posso escrever assim, ó, menos 3. Então, o VR1 é 10.000 vezes 1,942 vezes 10 elevado a menos 3, né? Então, a tensão em cima de VR1 é 19,42 volts. Se essa conta vai chegar nesse valor. Vamos ver que a corrente se divide mesmo? Vamos calcular os outros. Vamos calcular também o VR2 e calcular o VR3. Já que a tensão de 20 volts vai ficar um pedaço R1, um pedaço R2 e um pedaço R3. Como R1 é maior, vai ficar a maior parte em R1. Para calcular o VR2, eu vou pegar o valor de R2, que é 250, e vou multiplicar pelo valor da corrente, que é 1,942 vezes 10 elevado a menos 3. Bom, se eu faço essa conta, nós vamos ter que 250 vezes 1,942 vezes 10 elevado a menos 3 vai nos dar 0,4855 volts. E o VR3, que vai ser 50 vezes 1,942 vezes 10 elevado a menos 3,
aí dá um valor de 0,0971 volts. Se você somar tudo, como a gente está tratando de valores aproximados, vai aproximar aqui e vai chegar em 20 volts. Claro que está um pouco aproximado porque a gente truncou os valores ali no meio da conta. Mas em regra é isso daqui. Isso aqui é associação em série. Você soma todas elas. O que caracteriza a associação em série? A corrente que passa é a mesma, a tensão que se divide. Quando você tem uma série, uma filinha, que eu tenho que passar por um, depois por outro, depois por outro, isso é série. Eu somo os valores da resistência. Beleza? Na segunda parte a gente continua falando da associação em paralelo.